Que tal estudar comandos elétricos? Eu tenho um curso no canal Elétrica em Vídeos de comandos elétricos e que vai te ajudar muito para concurso. Então você pode tirar coisa de 2, 3 horas para estudar comandos elétricos e sanar todas as dúvidas de uma vez. Isso eu te apresento no final do vídeo. Mil setecentos e cinquenta e seis vírgula oito. Existem diversos procedimentos de acionamento de motores para partida que se propõem a condicionar a corrente e o torque de partida. Verdadeiro. Diversas técnicas de partida utilizando comandos elétricos ou então equipamentos eletrônicos. Além da partida direta, que também geralmente usa comandos, porque a gente faz a partida direta não é com fio, né? A gente faz a partida direta com a botoeira. Sendo assim, verifica-se que na partida do motor, vamos lá, de corrente contínua, o procedimento de acionamento deve garantir a inexistência de corrente elétrica no enrolamento de campo do motor para que assim haja torque de partida. Não. A inexistência de corrente no enrolamento de campo significa dizer que o fluxo, obviamente, também não vai existir. O fluxo vai tender a zero, porque só vai ter o fluxo remanente, o fluxo remanescente, né? Mas vamos considerar que o fluxo está igual a zero, porque a corrente de campo está igual a zero. Zero Weber. E nessa condição, a velocidade do motor dispara. Ômega Rm tende a infinito. No mundo real não vai para infinito por um motivo muito simples. Não vai para infinito porque existem perdas no rotor. Em lugar, nada vai para infinito no mundo real das máquinas elétricas, mas não chega longe disso porque antes de velocidades muito grandes a máquina em lugar se destrói e mesmo antes disso tem a potência das próprias perdas rotacionais começa a crescer de forma demasiada. Afinal de contas, tem um ventilador e tem atrito. Então, aumenta a velocidade, aumenta a perda por atrito. Então, fluxo nulo faz com que a velocidade seja muito grande. No mundo real, o que se faz é o contrário. É se garantir que na máquina de corrente contínua exista corrente de campo. Tem de garantir a existência de corrente de campo para que aí sim você tenha o torque de partida e não tenha o fenômeno da máquina estar disparando com fluxo nulo. Existe inclusive uma proteção, pode ser que isso apareça no concurso, que é a proteção contra a perda de campo, perda do circuito de campo. Se o circuito de campo ele sofre algum dano do tipo o fio se rompe, então se desliga automaticamente o circuito de armadura também, se desliga a alimentação, para se garantir que não exista fluxo nulo em nenhum instante e a máquina dispare. Então, isso aqui está completamente errado. Sendo assim, verifica-se na partida do motor, também aqui, ó, de corrente contínua, deve ser utilizado um motor de indução auxiliar para assim alcançar a velocidade próxima à síncrona antes de alimentar a armadura com tensão nominal, garantindo sincronismo e baixa corrente de partida. Motor de corrente contínua não tem campo girante para ter sincronismo, para ter nada disso. Quem tem sincronismo é a máquina, o motor síncrono. Então, está errado por ser motor de corrente contínua. Ele nem precisa, inclusive, de máquina auxiliar para poder partir. Ele parte por conta própria em todas as suas configurações, separado, série, derivação e composta. Não existe isso aqui. Isso aqui estaria correto se fosse motor síncrono em vez de corrente contínua aqui. Sendo assim, verifica-se que na partida do motor de indução de rotor bobinado, o procedimento de acionamento deve garantir inicialmente a menor resistência rotórica possível para que, assim, haja o maior torque de possível partida do motor. Não se deve garantir a menor resistência rotórica possível. A gente, inclusive, adiciona resistência ao circuito do rotor para trazer a curva de torque, velocidade, para mais próximo da velocidade nula. A gente faz o contrário. O que a gente tenta é adicionar resistência, aumentar a resistência para que o torque máximo ocorra mais próximo da velocidade nula, ou seja, mais próximo das velocidades baixas, e a máquina parta com mais torque. Então, ao contrário, isso aqui está errado, não é a menor resistência rotórica possível. Adiciona
a resistência rotórica. Não é a maior resistência rotórica possível. Não é esse o termo. É a resistência rotórica aumentada, um valor específico que faz com que o torque máximo ocorra na velocidade nula. Ou, nesse caso específico, na partida, né? Sendo assim, verifica-se que na partida do motor de indução, o procedimento de acionamento com controle da razão entre a amplitude da tensão e a frequência de alimentação possibilita uma menor corrente de partida com maior torque de partida com relação à corrente e ao torque obtido na partida direta com tensão nominal. Agora já ficou mais interessante, essa razão entre a amplitude da magnitude da tensão e a frequência é o controle V sobre F que a gente já discutiu na nossa aula teórica sobre acionamentos elétricos. Se você tem um controle de V sobre F, você mantém a corrente aproximadamente no valor nominal e mantém também o torque aproximadamente na condição nominal. Diferentemente da condição de partida direta, que você tem uma corrente de pico de valor 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, depende do motor, vezes maior na partida. Então, essa aqui está soando como bem interessante. Ainda fala aqui de torque, uma menor corrente de partida com maior torque de partida com relação à corrente e ao torque obtido na partida direta com tensão nominal. Sim, uma coisa é você manter o torque na condição nominal, capacidade de torque nominal durante toda a partida, enquanto você tem um valor de torque, muitas vezes, a depender do motor, menor na partida do que o nominal, no caso de um motor que parte de forma direta. Isso aqui está soando como ok, ó. Marquei, não vi nada de errado, vou ver se tem algo mais certo, que concurso é assim. Tem uma certa, que a gente não teve dúvida, mas tem outra que é mais certa ainda, que a gente tem menos dúvida ainda, e às vezes as bancas fazem isso. Vamos ver aqui, ó. Sendo assim, verifica-se que, na partida do motor síncrono, a aplicação de corrente alternada de frequência progressiva no enrolamento de campo, aí já ficou estranho, porque a ideia de corrente alternada progressiva estava ok. É o V sobre F no motor síncrono, que também funciona. Ele parte com frequência reduzida e com magnitude de tensão reduzida no estator, e você vai aumentando os valores de tensão e frequência, mantendo a relação com o circuito do rotor alimentado em corrente contínua. O enrolamento do rotor, que é o enrolamento de campo, não recebe corrente alternada. Quem recebe corrente alternada é o circuito de estator. Então, essa relação entre corrente alternada e enrolamento de campo está errada. Aí possibilita uma menor corrente de partida com aumento gradativo da velocidade até valores próximos da velocidade síncrona. Aqui está completamente errado associar corrente alternada e enrolamento de campo. Então, a resposta é o item D de dado mesmo. Tá aqui a playlist para você estudar comandos elétricos em bom nível e ficar preparado para as questões de concurso que vão aparecer.